Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou Guilherme, repórter da Exame. Hoje eu estou com um convidado especial, Fernando Siqueira, Head de Research da Guide, professor da FGV, com uma longa passagem pelo Citi. Tudo bom, Fernando? Prazer. Tudo bem, Guilherme? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço ter aceitado tê-lo aqui com a gente. Fernando, acho que até pela essa questão do quente, né, que está acontecendo nesses últimos dias, o dólar atingindo máximas aí desde o começo de 2022, queria entender um porquê, um motivo dessa alta, assim, por que o dólar está subindo tanto nesses últimos dias, nesses últimos meses? Eu acho que tem dois fatores, né? Eu acho que o primeiro, mais, principalmente foi mais relevante no começo do ano, tem a ver com o fortalecimento do dólar. Principalmente depois que se viu que a taxa de juros nos Estados Unidos não ia cair tão cedo, isso foi forçando um pouco o mercado a rever, com juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, isso tende a ter uma pressão de fortalecimento do dólar, sem contar que aqui no Brasil também a gente vê com taxa de juros caindo, então esse diferencial tende a largar, o que favoreceria nesse começo de ano, favoreceu nesse começo de ano o fortalecimento do dólar e que ele continua, tá? Essa questão do corte de juros nos Estados Unidos foi sendo sempre jogado para frente, nunca acontece e obviamente isso é sempre uma pressão para fortalecimento do dólar. Também tem que contar que os Estados Unidos é um país também que tem tido um crescimento acima da média, o dólar tem se fortalecido não só contra o real, mas contra outras moedas também. E como eu falei, essa questão dos juros também ajudou o dólar a se fortalecer. Mas eu acho que nos últimos 1 mês a 2 meses teve bastante problema interno nosso. Eu acho que essa falha, comunicação ruim do Banco Central, aquela decisão dividida, assustou bastante investidores. Essa piora das contas fiscais tem sido muito grande aqui no Brasil, também tem afugentado investidores. Eu acho que tudo isso contribuiu para uma depreciação do real ali. Não é à toa que a gente é uma das piores moedas do mundo no ano. Então não é só a questão do dólar ter depreciado, acho que nos últimos meses, principalmente, é uma questão interna, principalmente passando aí pela situação fiscal, ruído político, ruído no Banco Central. E por último, dá para chamar a atenção também do preço de commodities, né? O real é uma moeda de commodities, o preço de commodities não tem tido um bom desempenho nesses últimos meses, particularmente commodities agrícolas, que estão num patamar bastante baixo, mas as outras também não tiveram um bom desempenho. É o caso do petróleo, o caso do minério de ferro, que se você olhar o que aconteceu ao longo do ano, ficou praticamente de lado. Legal. E, Fernando, nesse último mês a gente viu uma valorização bastante expressiva, né? Acho que foi o mês de maior valorização do dólar e também coincidiu com um mês de discursos mais agressivos, né? Por parte do presidente Lula. De certa forma, culpando um pouco o Banco Central, culpando um pouco o mercado pela situação econômica brasileira, né? Já se aproximando desse período eleitoral de eleições municipais. O quanto desse Lula um pouco mais agressivo, desses discursos um pouco mais contundentes, tem pressionado a moeda e esse cenário também aqui no mercado brasileiro? Como eu falei, isso faz parte desses ruídos que eu falei que pressionaram o real, principalmente nesses últimos 2 meses. Eu acho que foi mais esses fatores internos do que os externos, né? E a questão do Lula tem um impacto muito grande. Inclusive, teve alguns dias que ele falou que esses discursos contra o Banco Central, contra a questão de cortar gastos, tiveram um impacto muito grande. O real depreciou bastante, a bolsa caiu. Teve aquele fatídico dia, aquela sexta-feira da reunião do Haddad também, que atrapalhou bastante. E teve um outro dia, eu não vou lembrar qual foi, mas teve um outro dia que foi o contrário. O Lula meio que sinalizou que estava pensando em cortar gastos, tinha pedido, e aí o real apreciou, a bolsa subiu. Então dá para ver claramente que a gente está caminhando um pouco ao sabor desses ruídos políticos que a gente tem visto aqui, né? E eu acho que isso não ajuda, acho que na média foi ruim, como eu falei, os últimos 2 meses nesse sentido foi muito ruim. Esses ataques do Lula ao Banco Central também não ajudam em nada. É uma coisa que eu tenho falado muitas vezes, essa questão da autonomia do Banco Central. A impressão que eu tenho é que demandariam, parece que foi um avanço, mas outras coisas não avançaram tanto. A gente precisaria ter um pouco mais de maturidade política para isso ser bom. Ultimamente, o Banco Central independente tem só servido de bode expiatório para o governo reclamar que tudo de errado que acontece é culpa do Banco Central. A gente sabe que não é verdade, ele sabe que não é verdade, mas ele tenta usar esse discurso mesmo assim, esperando que cole,
com um bom pedaço da população. Tá? Então, acho que, infelizmente, até agora, a gente não tem visto muito benefício desse Banco Central independente. Acho que só para concluir isso, talvez é melhor só que estivesse uma situação parecida como foi, não vou entrar em nomes aqui, mas ali perto do ano 2010, 11 até 2014, 15, o Banco Central também fez um trabalho muito ruim. Pior até do que está acontecendo agora. Tá? Enfim, acho que poderia ser pior, né? Tudo aqui no Brasil poderia ser pior um pouco. Mas eu acho que, como eu falei, essa questão de o Banco Central ter servido de bode expiatório mostra que essa questão da independência tem um lado ruim também aqui no Brasil, pela falta de maturidade de alguns atores políticos. E o que a gente pode esperar assim, do Banco Central a partir do ano que vem? Não vai ter como o Lula continuar culpando o Banco Central por tudo, né? Ele que vai indicar ali, de certa forma, o presidente. Como que fica... o que a gente pode esperar dos próximos Copons? Assim, ele vai ser talvez mais favorável ao desejo do presidente em relação às decisões de política monetária? Eu acredito que não. Eu acho que as pessoas que estão ali, principalmente não só o Galípolo, o Piketty também, uma pessoa que eu conheço muito idônea, Piketty foi meu professor 2 vezes, tanto na graduação quanto na pós, e outras pessoas do Banco Central não vão aceitar simplesmente baixar o juro porque o governo quer. Eu acho que isso vai forçar o governo, a Fazenda, o Banco Central e o próprio presidente a tentar repensar um pouco essa questão da política fiscal. Tá, mas eu imagino que no começo, principalmente no começo do ano, durante um bom pedaço, talvez até dos próximos 2 anos, é possível ainda que o presidente culpe o Banco Central, falando que pegou uma herança maldita e que isso acabou influenciando as decisões. Mas eu acho que vai forçar um pouco uma convergência maior entre esses atores, que era um pouco o que acontecia antes, né? No próprio governo Bolsonaro, por mais que tivesse algum ruído entre o Paulo Guedes e alguns outros atores dentro do governo, em momentos difíceis o Campos Neto era chamado pelo Bolsonaro para opinar, o que acabava ajudando. Várias vezes aconteceu isso e o Campos Neto ajudou o Paulo Guedes a tentar convencer o Bolsonaro que alguma solidez fiscal, alguma regra fiscal era necessária. Né? Então, eu acho que isso pode acabar ajudando nos próximos 2 anos. Mas eu acho que do lado negativo a gente vai ficar com esse discurso de herança maldita, de culpa do Banco Central, ainda por um bom tempo. E corte de juros para esse ano, a gente pode esperar ainda? Eu acho muito difícil, a não ser que precisaria de ter uma indicação bem mais clara na questão fiscal, que hoje a gente está com os maiores déficits hoje no Brasil, só é comparado com os piores momentos do governo Dilma. Obviamente, na pandemia foi pior, mas era uma situação excepcional. Mas a gente hoje, numa situação de normalidade, está caminhando para déficits tão altos quanto da época da pandemia, o que obviamente, um problema. Então, assim, precisaria dessa questão fiscal ter um endereçamento, ter algum sinal de que ela vai começar a melhorar em breve para o Banco Central cortar os juros, o real parar de depreciar, obviamente. São coisas que é difícil de ver no curtíssimo prazo. Sem contar, eu acho que a última coisa que vale chamar a atenção, assim, a gente trabalha com a hipótese de que o próximo passo do Banco Central é um corte de juros. Tá? Mas isso também depende desses outros fatores. Eu só não acho que ele é tão provável ainda esse ano, porque uma vez que o Banco Central decidiu parar, e considerando como ele se comunica, né, que ele fala, estou pensando em fazer alguma coisa, depois, estou pensando seriamente em fazer isso, ele precisa de pelo menos umas 2 reuniões para sinalizar o que ele vai fazer quando ele mudar, né, se for uma alta de juros ou voltar com os cortes. Então é difícil isso acontecer ainda esse ano. O dólar nesse patamar dificulta também, né? De certa forma, o Banco Central voltar a cortar juros. Sim. O dólar, só vale chamar a atenção que as projeções, a expectativa de inflação desancorou bastante, principalmente por conta dessa piora fiscal, um pouco por conta dessa mudança no Banco Central também, que não foi bem recebido. Mas foi antes do real depreciar. Então, assim, dá para minha impressão é que o impacto da depreciação cambial nas projeções de inflação, até agora, ele ainda foi pequeno. Então, você pode ter uma continuidade dessas pioras nas projeções de inflação por conta da apreciação cambial, que consequentemente também tira margem de manobra para o Banco Central reduzir os juros. Né? Hoje as projeções já estão um pouco acima do centro da meta, devem continuar acima do centro da meta por um tempo e com risco de piorarem por conta dessa questão cambial. Interessante. Então, de certa forma, o Fed pode começar a cortar juros lá em setembro, por exemplo, que ainda assim o espaço para o BC cortar juros aqui no Brasil é bastante reduzido, né? Nesse ano, sim. Eu acho que a corte de juros aqui no Brasil é uma história para 2020, 2025 agora.
né, por conta dos que eu falei. Eu acho que precisa do real parar de depreciar, até seria bom que ele apreciasse um pouco. Sem contar. Isso passa um pouco pela questão fiscal ou lá fora, né? Porque assim, você tem dois. Lembra que o real, a gente fala muito do real, real, mas é uma cotação real dólar. Então Sim. depende do que está acontecendo aqui, mas também depende do que está acontecendo com o dólar. Então, um corte mais rápido de juros nos Estados Unidos poderia fazer o real apreciar, o dólar parar de apreciar e o real passar a apreciar, o que ajudaria nas projeções de inflação. E, consequentemente, também esse diferencial de juros começaria a cair porque as taxas lá fora estão caindo. Também abriria espaço para o real ou para o Banco Central cortar os juros aqui. Mas, como eu falei, até ficar nítido, até isso começar a acontecer, ficar nítido que o Banco Central agora tem um espaço para voltar a cortar os juros, é muito mais provável que seja só no ano que vem e não esse ano ainda. Mesmo que o Fed corte os juros cedo, como você está comentando, ainda em setembro. E, Fernando, nesse último Focus, tem um ponto ali que me chamou atenção, acho que foi até pouco explorado, o PIB de 2025 revisado para baixo de 2%. Uhum. A expectativa de crescimento futura está mais deteriorada, talvez? Então, acho que tem dois pontos aí que impactam essas projeções. Primeiro, porque um pedaço grande que se imagina do crescimento econômico, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, ele tem sido muito carregado por aumento de gastos, tá? Então, o Brasil está numa situação excepcional, está gastando demais, mas não é só o Brasil, tem outros países também gastando bastante. Então, com déficits fiscais elevados, é o caso até do próprio Estados Unidos. Então, assim, à medida que isso chega num ponto, hoje tá nítido isso, chegou num ponto que o governo querer gastar mais, ele vai forçar o setor privado a gastar menos, que é isso que a gente já está vendo com impacto nos juros. Então, esses juros mais altos, misturado com a expectativa de que o governo tenha que parar de gastar de algum jeito, isso vai acabar impactando o crescimento nos próximos trimestres, muito provavelmente em 2025. Tá? Então, você tem esses dois efeitos negativos. De um lado, que os juros tem uma defasagem até ele chegar na economia, tá? E os juros mais altos que a gente está vendo nesse primeiro semestre, que vai continuar um pouco mais alto no segundo semestre, ele tende a impactar a economia no ano que vem, em primeiro lugar. E segundo, que toda essa pressão de juros mais altos do Banco Central ter parado de cortar os juros, tende a, de algum jeito, pressionar o governo, por bem ou por mal, a parar de gastar nos próximos meses, o que também reduz um pouco o crescimento econômico. Tá? Então, tudo indica que a gente vai ter um crescimento um pouco menor olhando para frente. Quanto menor é uma grande dúvida, mas que tende a ser menor, isso sim. O que faria esse cenário melhorar, talvez? Eu acho que o cenário melhorar aqui, de novo, passa por uma política fiscal um pouco mais rígida, que cria espaço para o setor privado ter mais confiança na economia e voltar a investir, voltar a gastar, os juros voltarem a cair. Ou passa por uma melhora no cenário internacional. A inflação começa a continuar caindo, mas caindo mais rápido. A gente teve hoje, por exemplo, dado de inflação na Europa, os números estão mostrando uma certa estabilidade nos números, num nível ali de perto de 3%, sendo que a meta na Europa é 2%. Né? Então, isso é ruim. Nos Estados Unidos, a situação é meio parecida. A inflação ainda não está mais subindo, mas também não está mais caindo e continua um pouco acima da meta, que também é 2% nos Estados Unidos. Ainda que não seja uma meta tão explícita, mais implícita, também a inflação está acima da meta. Então, acho que para o ambiente melhorar, você precisaria ver o mundo inteiro com inflações cadentes, de uma forma mais clara, com mais espaço para corte de juros. Que isso acabaria ajudando um pouco aqui. E no Brasil também a gente precisa de uma inflação cadente, mas que para isso vai passar por, entre outros fatores, por essa questão fiscal melhorando e também para o real voltando a apreciar, que não é o caso no curtíssimo prazo. Dado esse cenário, faz sentido uma abordagem um pouco mais cautelosa nos investimentos, principalmente na Bolsa? Assim, dado tudo isso, a gente acha que o cenário o melhor investimento ainda é a renda fixa, porque as taxas de juros estão bem altas, o risco de calote do governo é baixo, consequentemente, o risco-retorno na renda fixa é bom, principalmente esses títulos indexados à inflação. Na Bolsa, a gente está um pouco mais cauteloso, eu acho que o lado positivo é que a Bolsa já caiu muito, o valuation é baixo, até essa questão do valuation da bolsa virou uma piada nos últimos dias, mas assim, para quem estuda finanças, sabe que valuation não significa que a bolsa vai subir. Uma ação está barata, não significa que ela vai subir amanhã ou depois. A bolsa, o Brasil está barata, não quer dizer que ele vai subir amanhã ou depois. A médio e longo prazo é melhor você comprar barato do que comprar caro. Tá? Mas não quer dizer que vai acontecer de subir nos próximos dias. O que eu acho na bolsa só
É que nesse curto prazo, pelo menos nos próximos 3, 6 meses, o que faz mais sentido é ter alguma exposição, como eu falei, porque está muito barato, mas ser um pouco cauteloso, escolher nomes de empresas mais sólidas, evitar grandes riscos, pelo menos num bom pedaço do portfólio, evitar grandes riscos. Porque esses grandes riscos, por mais que a chance de retorno alto seja grande, pode ser que isso não aconteça no curto prazo. A gente tem visto aí algumas empresas que já tinham caído bastante, alguns nomes de varejo, alguns nomes de educação, que já vinham com grandes quedas nos últimos 6, 12 meses, continuam caindo e caindo bastante nos últimos dias, porque os investidores estão fugindo de nomes mais cíclicos, nomes mais sensíveis à taxa de juros, ou porque o negócio é cíclico, ou porque a empresa está endividada, empresas que estão com margens baixas, dado que essas empresas tendem a sofrer mais. No fundo, uma empresa tem uma margem muito baixa, o cenário piora, ela pode sair de uma situação de ter lucro para ter prejuízo. Diferente de uma empresa igual a WEG, por exemplo, que tem uma margem muito alta. Se o cenário piora, ao invés da margem de lucro ser 40%, ela vai ser 38%, 37%, mas é uma pequena mudança. Tá? Então, assim, as pessoas estão no modo meio de sobrevivência por enquanto. E eu acho que dentro desse cenário que a gente está vendo, é difícil sair disso no curtíssimo prazo. Esse modo de sobrevivência indica ficar com empresas maiores, empresas com margens mais altas, alguns nomes exportadores, dado que a válvula de escape dessa piora interna muitas vezes é o câmbio. Então é um pouco isso que a gente está vendo. Por exemplo, small caps, empresas mais cíclicas como construção, ou empresas, por exemplo, de varejo, esse tipo de coisa, eu acho que tende a entrar no grosso do portfólio. Tem uma parte maior do portfólio, talvez no ano que vem, mas não no curto prazo. Nessa parte de renda fixa, então faria mais sentido indexar a inflação, até mesmo se comparado ao Tesouro Selic, assim? Eu acho que sim. Eu acho que o Tesouro Selic, obviamente, com essas taxas já perto de 10%, é uma taxa alta. Mas eu acho que o mercado já colocou muito prêmio nessa expectativa de pode ser. Eu não acho que as pessoas estão, de uma forma geral, convictas que o próximo passo do Banco Central é um aumento de juros. Mas o que aconteceu, teve tanto stop, teve tanta gente encerrando posição, porque que acreditava que as taxas de juros fossem cair. Agora está vendo que ela não vai cair. Que isso elevou as taxas de mercado, ou fez o preço dos títulos cair, que consequentemente eleva a taxa de mercado. Então, eu acho a taxa pré até mais interessante do que o próprio Tesouro Selic. Eu acho o pré melhor, mas eu prefiro, por conta de risco-retorno, os títulos indexados à inflação, porque a gente acabou de falar, tem uma chance grande da inflação aumentar um pouco nos próximos meses, por conta desse câmbio mais depreciado, entre outros fatores. Consequentemente, você está relativamente mais protegido nos títulos IPCA+. Então, essa seria a minha primeira opção. Outros ativos que eu gosto nesse cenário também, que são indexados ao IPCA, são fundos imobiliários e fundos de infraestrutura. Até fundo imobiliário do high grade, né, com risco mais baixo, não high yield, o high grade, que são fundos de papel, que a gente chama no mercado de fundo imobiliário. Também fundos de infraestrutura que investem essencialmente em debêntures de infraestrutura, que também são IPCA+, têm taxas altas e isenção fiscal, né? Aqui pensando em pessoa física. Então, são algumas alternativas que a gente gosta nesse cenário. Outra coisa que eu sempre falo, só para concluir, Guilherme, de onde investir, eu sempre falo que é importante ter um pouco de investimento no exterior, principalmente com a variação cambial. Obviamente, se as coisas começarem a melhorar aqui, isso vai ser ruim, né? Porque o real tende a apreciar e você vai perder. Mas ao longo dos últimos 10, 20 anos, sempre foi bom você ter essa exposição no exterior com a variação cambial, dado que, principalmente nos momentos ruins, como foi esse primeiro semestre, o real deprecia se você está investido lá fora. O que está acontecendo lá fora, o preço dos ativos não tem nada a ver com a situação política ou fiscal aqui no Brasil. A gente não impacta o resto do mundo. A gente é impactado, mas não impacta. E nesses momentos ruins, o real tende a depreciar. Então, esses seus investimentos no exterior tendem a ter uma performance boa. Por exemplo, o S&P está subindo em torno de 20% esse ano. E aquele IVVB11, que é um ETF que aplica o S&P, mas com a variação cambial, como se você tivesse mandado dinheiro para fora, está rendendo mais de 30%. Né? Então, foi um excelente investimento. É até uma coisa que a gente recomenda o tempo inteiro lá na corretora. E eu reforço aqui que é importante ter um pouco esse olhar para fora também. Por mais que as taxas de juros hoje estão muito altas no Brasil, ainda vale a pena para quem não tem nada de investimentos no exterior dar uma olhada. Qual percentual do portfólio, assim, vocês na Guide recomendam para os clientes? Eu sempre falo
pelo menos 5%, porque se não é nem 5%, vai ser meio que irrelevante na carteira da pessoa. Mas eu diria que o ideal é chegar, não agora que o real já está bem depreciado, a Bolsa Americana já tem subiu bastante, mas eu acho que entre 10 e 15 seria o ideal, tentar chegar pelos esses patamares mais perto de 15, quando as coisas aqui estiverem indo muito bem. E aí, o que vai sentir é pensa um pouco pensa um pouco fora da caixa, né? Então, quando as coisas, se por algum motivo as taxas começarem a melhorarem, o real apreciar, e lembra que vale a pena correr, diversificar um pouco e investir fora. Acaba sendo um hedge na carteira. Sabendo um hedge na carteira, é basicamente isso. Né? Até porque, assim, é um bom hedge, até porque eu falei, nos momentos difíceis o real deprecia. E a Bolsa Americana tem subido recorrentemente, independente se aqui a gente está num momento ruim ou momento bom. Tá? Então, uma parte desse investimento fora, ele é independente do que está acontecendo aqui, e a outra parte, ele é contracíclico, né? Quando as coisas aqui estão indo muito bem, aquilo vai mal, mas quando aqui está mal, aquilo vai bem. Então, vale a pena ter essa diversificação internacional. E hoje, não só a renda variável, hoje com os juros acima de 5 nos Estados Unidos, também mesmo renda fixa aqui em dólar acaba fazendo algum sentido. O jeito mais fácil seria como, assim, para ter exposição? Tem ETFs, assim, na bolsa? O IVVB11 é o que eu mais gosto, mas ele não é o único. Tem outros ETFs, inclusive de bolsa americana, que pagam proventos regularmente, por exemplo. É uma alternativa que eu acho interessante. Tem ETFs não só da bolsa do S&P, mas da Nasdaq, que também tem uma liquidez alta. Outra possibilidade seriam fundos, né? Principalmente para renda fixa. Os ETFs de renda fixa, infelizmente, eles têm uma liquidez muito baixa. Eu acho que teve um erro aqui das pessoas que lançaram esses ETFs, que eles lançaram muitos ETFs ao mesmo tempo e nenhum tem uma liquidez boa. Mas é possível investir em fundos de grandes gestores de renda fixa americana, como a PINCO, BlackRock, PINCO, entre outros, de uma forma muito simples hoje. Eles são disponíveis em diversas plataformas. Eu sei que está na Guide, deve estar nas de outras corretoras também. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nessa diversificação também, incluindo um pouquinho de renda fixa americana nesse momento. Legal. E voltando para a Bolsa Brasileira, e pegando esse gancho de investimento no exterior, empresas que se favorecem desse dólar mais alto, assim, como que está a perspectiva de vocês? Tem alguma favorita? Então, a nossa favorita o ano inteiro foi a Brasil Foods. Por um motivo muito simples. Além de ser exportadora, ela não dependia do dólar depreciar para ir bem. Assim, ela estava melhorando porque o preço dos grãos está baixo, então o custo dele estava muito mais baixo do que o normal. Estava melhorando porque estava voltando a ter uma exportação um pouco melhor, então isso acabou ajudando bastante. Então, as vendas para fora estavam melhorando. Tinha também a operação interna, que isso foi um pouco o calcanhar de Aquiles ali, essa venda de processados, que durante um bom tempo teve resultados ruins, estava mostrando... Tem um turnaround em curso, um pouco né? de turnaround envolvendo um pouco dessa questão também interna. Sem contar que teve a capitalização, era uma empresa que estava muito endividada, teve a capitalização, então juntou vários fatores. Assim, o dólar foi só a cereja do bolo. Mas foi durante muito tempo a nossa preferência, mas esse mês, praticamente agora para julho, a gente diminuiu bastante a exposição ao Brasil Foods, dado que a ação subiu muito, é a maior alta do Ibovespa no ano. E a gente tem olhado assim como uma opção de muito risco, vale chamar atenção isso, Minerva, que também é uma empresa exportadora, mas que operacionalmente está indo mal ainda, não teve o turnaround. E outro nome que a gente tem olhado também com mais atenção é Klabin. Só vale chamar a atenção que empresas de papel e celulose historicamente foram as mais correlacionadas com o dólar. Klabin não teve uma performance tão forte nesses últimos meses. Tem um lado positivo de que o preço da celulose tem subido. O preço do papel é mais ou menos estável, oscila muito pouco. A celulose subiu um pouco. Em cima disso, você coloca que o real depreciou. Então, é uma empresa que tem espaço aí para ter resultados razoavelmente melhores nos próximos trimestres. Sensacional. E qual que é, talvez, a principal escolha na bolsa? Essa é uma pergunta difícil. Esse eu não gosto muito. Eu tento evitar esse negócio de ser um nome, porque vai pro tudo ou nada, né? E parece quase que uma aposta. Mas como eu falei, eu acho que uma das maiores convicções ao longo desse ano foi Brasil Foods, que era um nome que estava em diversos portfólios, inclusive aqueles portfólios mais enxutos, que precisaria ser um só. Olhando para os próximos meses,
Se fosse ter que escolher um nome só, eu diria talvez Vale. Vale. Por quê? Um pouco por conta do preço do minério já estar num nível razoavelmente baixo, acho que tem pouco downside. Lembra que assim, o minério tem um ponto positivo, uma mudança razoável que aconteceu nos últimos anos com relação ao minério, é que não tem mais oferta, né? Então a gente viveu, se você lembrar no período da crise ali no 2014, 15, 16, o preço do minério estava muito baixo. Mas o que aconteceu é que depois de 2010, com o preço do minério subindo, 2005, 6, 7, 8, 9, aí muita gente investiu para aumentar a produção de minério, tanto a Vale quanto outros produtores internacionais. E aí a gente está no período 2011, 12, 13, 14, 15, com a produção de minério sempre aumentando. De lá para cá, 2016, 17, até hoje, não se aumenta mais. A produção de minério está mais ou menos fixa. E ela é coordenada por pouquíssimos produtores, né? Então, tem a Vale mais 3 ou 4 ali que dominam o mercado. Então, o que está acontecendo quando o preço está baixo, eles produzem menos. Se o preço está mais alto, tenta produzir um pouco mais. Mas é um setor que é onde o preço dificilmente cai muito mais do que o que a gente está vendo recentemente nessa faixa de $100. E também é uma empresa exportadora, é uma empresa grande, tem uma liquidez alta na bolsa, é uma empresa que mesmo com esse minério um pouco mais baixo na faixa de 100, ela ainda é rentável. Então, acho que tem muita coisa ruim no preço e pouco espaço para piorar mais. Então, seria um nome que eu gosto. Sem contar, como eu falei, tem essa liquidez alta, tem uma margem alta, é relativamente seguro. Legal. E Equatorial, Fernando? Equatorial é um nome que eu gosto. Assim, a gente estava apostando, não gosto de usar esse nome aposta, porque não é bem isso, mas a gente gosta da tese de Sabesp. E a Equatorial conseguiu comprar a Sabesp abaixo do preço de mercado, quase 10%. Então é um nome que eu gosto também, sem contar que a Equatorial tem um histórico também de resultados positivos, de boa alocação de capital, de bom turnaround nas empresas que eles compram, né? Então tem um track record positivo, eu acho que dá para fazer um bom trabalho também na Sabesp. Então é um nome que eu gosto. Tanto Sabesp quanto Equatorial são nomes que a gente vê com bons olhos. Sem contar que a Equatorial também sofreu bastante nos últimos meses. Eu acho que foi um pouco por conta da alta dos juros, né? Esse setor de setor elétrico, de uma forma geral, ele tem essa correlação. E a gente com os juros aumentando ao longo do ano, isso pressionou esse setor, mas olhando para frente, eu acho que tem pouco espaço para os juros continuar subindo aqui. O valuation do dia Equatorial já está mais barato, já precifica esses juros mais altos, e agora, em cima disso, ainda tem esse investimento na Sabesp, é um preço razoavelmente baixo. Tem tudo para dar bons resultados também nos próximos trimestres. Sensacional. São cerca de 10% abaixo do que estava valendo a Sabesp, né? Foi termo de 10% do que estava, agora já é 15%, porque a Sabesp subiu 5%, né? Depois que saiu a notícia. Então, foi um preço razoavelmente baixo. Até a piada conseguiu comprar de graça. Eu vi até algumas casas falando uma coisa também que passou na minha cabeça. Às vezes vale até a pena mais comprar Equatorial do que Sabesp, dado isso que aconteceu. Mas, assim, eu acho que as duas são boas opções nesse momento. Dentro do portfólio da Equatorial, qual o percentual que a Sabesp deve ocupar ali? Eu não lembro o número de cabeça, não é tão grande, dado que a Equatorial já era uma empresa grande, eles só compraram 15% da Sabesp, mas tende a ser relevante também, é mais de 10%. Um pouquinho dessa alta que a gente viu recentemente, ontem, né? Se deve ao nome também que ganhou, ao nome de peso eu da acho que Equatorial? foi bem recebido. Assim. Primeiro, acho que, em primeiro lugar, o processo está continuando. Foi mais uma etapa, foi cumprida. Segundo, é o que você falou, o nome. As pessoas tinham dúvida de quem seria que ia, de fato, ser o investidor de referência ali da Sabesp. A preferência, eu acho que do mercado era por Equatorial mesmo. Então, isso ajuda. Então, o processo está evoluindo, o novo controlador, vamos dizer assim, é uma empresa que o mercado sabe que tem um histórico bom, então isso tudo ajudou na valorização da Sabesp. E para a Equatorial, acho que foi positivo porque eles ganharam o processo, não tiveram que pagar um preço alto, então foi bom para os dois lados, foi bom para a Sabesp, foi bom para a Equatorial também. Legal. Fernando, as perguntas que eu tinha eram nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira comentar? Não, eu acho que é isso. Assim, eu acho só, Guilherme, acho que a última coisa eu falei aqui, você pediu alguns nomes, né? Eu até falei Vale, que é o nome exportador, eu só olharia, não descartaria outros nomes, por mais que hoje eu falei, eu acho que vale a pena ter um pouco de cautela. A gente que está aqui no mercado está o tempo inteiro buscando outras opções e o mercado é dinâmico, né? Pode ser que hoje eu estou falando isso, amanhã pode ser que surja alguma novidade que faça eu mudar de ideia.
né? Mas a nossa cabeça aqui é que, assim como eu falei, a bolsa está barata, olhando 6 a 12 meses, eu acho que tem espaço para valorizar. Eu não descartaria completamente esses outros nomes que sofreram mais, esses mais sensíveis aos juros, que têm tido uma performance baixa, porque o juros subiu. Mas vale a pena estar de olho, inclusive, por mais que quando você me apertou e falou, dá um nome, eu dei um nome de uma exportadora, nos nossos portfólios a gente reduziu um pouco o nome das empresas exportadoras, porque, dado toda essa depreciação cambial que a gente viu, eu acho que o risco-retorno já estava começando a ficar ruim, inclusive em alguns nomes que foram nossa maior convicção durante um bom pedaço dos últimos meses, que era o caso de Brasil Foods, a gente já preferiu ficar de fora agora, tá? Então, acho que assim, os outros, fora desse grupo de exportadores, tem muita coisa boa. Pode demorar um pouco mais para se valorizar, mas eu não me desesperaria se cair mais 1 ou 2 dias. Eu acho que ainda tem espaço para se recuperar bastante também. Uma porção menor ali do É uma portfólio. porção menor, mas ainda tem um bom espaço para... onde tem o retorno tende a ser maior. Todo mundo está falando dos riscos, é onde tem mais oportunidade. E vice-versa, né? Maravilha. Fernando, muito obrigado por ter participado do programa. Fico bastante feliz de tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Conte comigo para as próximas também. Maravilha. Voz do Mercado fica por aqui. Obrigado.